Meus caríssimos alunos, estamos a abrir nossa aula de hoje. Tema: formação reativa. O que precisaríamos saber a respeito da formação reativa? 3 ideias importantes. Trata-se de um mecanismo de defesa, onde nós agimos de forma oposta aos nossos sentimentos, contrariando nossos sentimentos, experimentando um sentimento oposto àquilo que nós estamos sentindo. Isso pode ser um verdadeiro veneno. Vamos pensar a nossa prática. Vamos analisar nossos padrões de comportamentos e observar a quantas andamos. No finalzinho do trabalho de hoje, vamos apresentar o lugar da psicoterapia como uma ferramenta de ajuda para melhorar o conhecimento de nós mesmos, qualificar nossos sentimentos, purificar nossos sentimentos. Combinados? Então, estamos diante do mecanismo de defesa chamado formação reativa. Vamos então à explicação dos diversos instrumentos que aqui hoje se apresentam para nos ajudar nesta caminhada, de uma forma tranquila, de uma forma serena, sempre em busca de novas informações, sempre em busca de construir conhecimentos diferenciados que permitam qualidade a cada um de vocês e qualidade à vida e à profissão de vocês. A psicanálise é formidável nesse sentido. Então, vamos ao nosso trabalho. Bom dia. Nosso pensamento de hoje. Onde existe conflito, sempre existe uma história que precisa ser ressignificada. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Apenas reforçando a temática do bom dia de hoje, é um bom dia muito curioso, é uma mensagem de bom dia muito curiosa, que diz o seguinte: onde existe conflito, sempre existe uma história a ser ressignificada. Pensemos nisso. Onde existe conflito, sempre existe uma história a ser ressignificada. Vamos ao nosso texto que pode nos ajudar nessa reflexão de hoje. Então, observem comigo. Afirmação: onde existe conflito, sempre existe uma história que precisa ser ressignificada. Pode ser profundamente explorada por meio da ótica da psicanálise. A psicanálise considera que os conflitos internos são centrais para a experiência humana, muitas vezes decorrentes de desejos inconscientes, defesas erguidas contra esses desejos. Na psicanálise, o conflito é visto como um embate entre forças psíquicas opostas. Essas forças podem ser desejos reprimidos, medos inconscientes ou demandas contraditórias entre o id, o ego e o superego. A ressignificação de histórias é um processo fundamental na psicanálise. Muitas vezes os conflitos surgem de interpretações ou significados atribuídos a uma experiência passada, especialmente aquelas vividas na infância. Essas experiências são armazenadas no inconsciente e podem influenciar comportamentos e emoções na vida adulta de maneiras complexas e muitas vezes disfuncionais. Por meio da análise, busca-se trazer essas histórias à consciência, permitindo que os indivíduos as examine, entenda e, eventualmente, lhes atribua novos significados.
Esse processo de ressignificação é crucial para a resolução de conflitos, pois permite que o sujeito se liberte de padrões antigos, muitas vezes autodestrutivos. Os mecanismos de defesa são estratégias inconscientes usadas pelo ego para proteger o indivíduo de ansiedades e sentimentos inaceitáveis. Freud inicialmente descreveu vários desses mecanismos, como repressão, negação, projeção, racionalização e outros. Esses mecanismos podem tanto proteger o indivíduo de dores, quanto, a longo prazo, criar mais conflitos internos ou dificuldades interpessoais, especialmente quando impede o reconhecimento e a resolução de problemas. O processo analítico é, em essência, um convite à exploração do desconhecido dentro de si mesmo. O analisando é encorajado a falar livremente, permitindo que pensamentos e sentimentos reprimidos venham à tona. Por meio da interpretação do analista, o indivíduo começa a reconhecer padrões, desejos inconscientes e conflitos. Esse processo ajuda o indivíduo a desenvolver uma maior autoconsciência e insights, facilitando a ressignificação de suas histórias e a resolução de conflitos. Observem agora essa pintura. Ela nos remete a Magritte. Observem de uma forma tranquila, atenta, a expressão ceci n'est pas un pi. Diz o seguinte: ceci n'est pas un pi. Isto não é um cachimbo. Observe, isto não é um cachimbo. Antes de apresentar o texto, reflita: o que você está a ver? O que é? Trabalhe sua percepção, trabalhe suas conexões e observe essa pintura de Magritte. Vamos ao texto. Então vamos ao texto relacionado a essa pintura, Traição das Imagens, La Trahison des Images, pintada por René Magritte, 1929, uma obra emblemática e muito discutida. A pintura apresenta a imagem de um cachimbo com a inscrição Ceci n'est pas un pi, que traduzido para o português, isto não é um cachimbo. À primeira vista, a afirmação parece contraditória, pois o que vemos claramente é a representação de um cachimbo. No entanto, o propósito de Magritte é provocar o observador a refletir sobre a natureza da representação e a distinção entre o objeto e sua imagem. A obra desafia a percepção e as expectativas do observador, convidando a uma reflexão sobre como a arte e as imagens representam a realidade. Magritte está nos lembrando de que não importa quão fiel ou detalhada seja uma representação, ela nunca é objeto real, mas apenas uma representação do mesmo. Em outras palavras, a pintura do cachimbo não é um cachimbo em si. Não se pode pegá-lo, enchê-lo de tabaco ou fumá-lo. É apenas uma imagem de um cachimbo, uma representação visual que sugere a ideia de um cachimbo. Esta obra de Magritte toca as questões filosóficas profundas sobre a relação entre linguagem, realidade e representação. Ele explora a ideia de que as palavras e imagens são símbolos que atribuímos a objetos e conceitos do mundo real, mas esses símbolos, por si só, não possuem a essência dos objetos que representam. Essa distinção entre representação e o real é fundamental para entendermos como percebemos e comunicamos nossa experiência de mundo. A traição das imagens exerceu uma influência significativa não apenas na arte, mas também na filosofia, literatura, ciências sociais,
em psicanálise, estimulando o debate sobre a semântica, a semiótica e a natureza da realidade. A obra de Magritte nos convida a questionar nossas suposições e a olhar para além da superfície das coisas. Um convite à reflexão crítica sobre como entendemos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Lembre-se sempre, o convite que é feito pela psicanálise. Vamos aprender a ler para além daquilo que nos é dado aos olhares. Em suma, a traição das imagens é provocante, desafia as convenções e ao mesmo tempo oferece uma rica reflexão sobre a arte, linguagem e realidade. Bem, diante dessas duas provocações, nós já estamos em condições de abordar a nossa formação reativa, esse mecanismo de defesa. Observem as duas expressões, a ideia de conflito. Diante do conflito, precisamos ressignificar a nossa história. A ideia de conflito sempre nos leva a uma boa prosa. E a imagem do cachimbo. Isto não é um cachimbo. A ideia da realidade, da projeção da realidade, a ideia da linguagem simbólica. Então vamos às reações, às formações reativas. Observar esse comportamento, esse hábito, esse padrão de comportamento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos trabalhar a ideia do conceito, alguns exemplos, o lugar da psicodinâmica quando trabalha conflitos internos, implicações das relações, abordagem terapêutica, críticas, o lugar da educação, a formação reativa e a cultura e perspectivas futuras. Perfeito? Esses elementos, eu fiz um texto breve que vai nos ajudar, mas algum destaque nós poderemos chamar para a questão da formação reativa enquanto expressão do nosso sentimento, expressão dos nossos impulsos, considerados inaceitáveis e que nós os projetamos de forma contrária àquilo que nós estamos sentindo. Isso é um risco muito grande à nossa saúde emocional, mental, espiritual. É dentro desse contexto que nós vamos trabalhar. Evidentemente, o inconsciente tem essa estratégia para trabalhar com conflitos. A gente já se deu conta disso. Uma pessoa que tem impulsos sexuais intensos pode se tornar, na perspectiva desse mecanismo, puritana, repressiva. Observe esse fenômeno. É muito comum, curiosamente faz sentido. Demonstrações exageradas de afeto ocultam sentimentos reais, muitas vezes de hostilidade. Observem esse fenômeno. Relação entre desejos inaceitáveis e as normas sociais provocam movimentos, provocam emoções, sentimentos. Então, muitas vezes, precisamos observar a sinceridade dos sentimentos de outras pessoas, a sinceridade dos nossos sentimentos, que acontece sempre nas relações interpessoais e sociais. Existem técnicas para se melhorar, tanto para observar os comportamentos padrões, quanto para sanar esses comportamentos considerados patológicos. Perfeito? Vamos fazer a nossa caminhada e vamos nos dar conta desse fenômeno. Esse fenômeno acontece retratado em obras de arte, em filmes, em diversos gêneros de produções culturais e artísticas. Alguns nós abordaremos na aula de hoje. O uso
do conceito muitas vezes acontece em programas humorísticos, é muito comum, onde se trabalha, onde se aborda as contradições humanas. Perfeito? Vamos mudar para o próximo bloco. Neste bloco nós estamos diante do tema formação reativa, que nasce do nosso mapa mental. Então, apresento simplesmente o instrumento para que vocês depois, com calma, depois de assistir, prestigiar o vídeo aula, vocês possam voltar aos anexos de uma forma mais tranquila, dentro do ritmo de vocês. Então, formação reativa. Embora a formação reativa tenha suas raízes na teoria psicanalítica, ela pode ser compreendida a partir de uma perspectiva comportamental e cognitiva, famoso TCC. Então vamos observar essa maneira de ler esse texto. Nesse contexto, a formação reativa é vista como um comportamento que se aprende para evitar consequências negativas, muitas vezes ligada à expressão direta de impulsos e sentimentos. E aqui vem então o texto, apresenta exemplos de adaptações sociais, textos, situações que nos levam a um auto-engano consciente ou inconsciente de nós mesmos para uma sobrevivência nos nossos relacionamentos. Existe a apresentação da psicodinâmica para trabalhar conflitos, para aumentar o nosso conhecimento desse fenômeno. Vocês lerão com calma para se dar conta disso. Implicações na autenticidade nossa, do nosso emocional, das nossas relações. Alimentar esse fenômeno é justamente quebrar a autenticidade daquilo que nós sentimos, porque justamente nós sentimos uma coisa e pelo processo de inversão, de reação, ele toma uma posição oposta àquilo que nós estamos sentindo. Identificação terapêutica, como num tratamento terapêutico, numa psicoterapia, numa análise, na psicanálise, se trabalha esse tipo de comportamento que oculta as nossas emoções, que não revela a nossa emoção na sua autenticidade. Teremos depois momento de crítica e discussão, até onde a validade do conceito, até onde não a validade do conceito. O lugar da educação diante da conscientização, estratégias de coping para nos ajudar, para ajudar o paciente, para ajudar o analisando. A conscientização sobre a formação reativa e seus impactos é uma ferramenta valiosa na educação psicológica e na prevenção de problemas relacionados à saúde mental, evidentemente. A formação reativa é a questão da cultura, a gente vai se dar conta da presença desse fenômeno nas produções culturais, mídia, filmes, etc., no humor. E em termos de futuro, olhando para o futuro, há várias áreas promissoras para a pesquisa e a aplicação clínica relacionada à formação reativa. Ela é muito forte e muito significativa. A exploração da formação reativa, tanto em termos de compreender do ponto de vista teórico, quanto de vista das implicações práticas, é um caminho pedagógico para aprofundar a compreensão dos mecanismos de defesa. Perfeito? Esse texto é tirado do mapa mental, ajuda a compreender o mapa mental, por isso que ele se apresenta logo de início. Vamos para o próximo bloco. Antes de entrar no texto oficial, que se encontra no Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, interessante observar as questões básicas que são levantadas, aquele bate-bola de pergunta e resposta. A formação reativa é mecanismo de defesa, Freud identificou, ocorre quando alguém experimenta um desejo instintivo ou inconsciente, é muito comum isso, que é rejeitado conscientemente. Isso leva a pessoa a desenvolver impulso
oposto ao que foi rejeitado. Quem já não fez uso desse mecanismo? Eu mesmo, durante minha adolescência e começo da vida adulta, muitas vezes fazia essa média. Sentir uma coisa e manifestar outra, no sentido de não enfrentar a ameaça, no sentido de não manter minha autenticidade, em termos de emoção, de sentimento, uma forma de sobrevivência. Depende dos lugares por onde nós experimentamos e construímos a nossa história. Como eu disse a vocês no começo do curso, eu experimentei a minha história no meio de uma diversidade cultural, no meio de uma diversidade regional. Experimentei a diversidade na vivência de um sistema de internato. Durante muitos anos fiz essa experiência muito rica, onde muitas vezes a sobrevivência dependia desse mecanismo, uma formação reativa, deturpando nossos sentimentos para a sobrevivência. Evidentemente que manter isso por muito tempo pode ser uma loucura, pode ser um desgaste enorme. Não podemos fazer isso ao longo da vida. Portanto, observem padrões de comportamento de vocês, evidentemente, dos muitos mecanismos, alguns, se nós fizéssemos uma hierarquia deles, nós estamos a habitá-los quase cotidianamente. O importante é que a gente se dê conta até onde é saudável e até onde é patológico. Perfeito? Então, com relação à formação reativa, quando ela ocorre, realmente é uma defesa inconsciente, instintiva, mas que pode comprometer a nossa saúde mental. Que exemplo nós temos na formação reativa? Vocês vão se dar conta disso. Existem bases psicológicas na formação disso. Freud levantou algumas hipóteses. A formação reativa afeta o comportamento e o funcionamento das pessoas. Você passa a viver, como me diziam na época de adolescência, cara, você é uma iminência parda, nós não sabemos quem você é, porque a gente se esconde nesse escudo. Como se dá a formação reativa? Quais são as consequências em nome de uma sobrevivência? Mas existe também ganhos e prejuízos. Ganhos e prejuízos. Consequências. Como identificar essa formação reativa no dia a dia? Quais são outros mecanismos de defesa que estão relacionados à formação reativa? Existem aqui, vamos ver se aparece negação, repressão, projeção, racionalização e regressão. Interessante observar essa proximidade, essa fronteira tênue. Você alimenta um, e em alimentando um, você traz junto outros. Quais são as consequências desse mecanismo? Por um período curto, sobrevivência. Por um período longo, pode ser tóxico, pode ser mortal, ferino. Como identificar? Nós vamos nos dar conta disso. A importância, aí nós vamos terminar, o texto termina, o artigo oficial termina falando do lugar da psicoterapia. Ela ajuda na identificação e ajuda na correção dos mecanismos. Perfeito? Nós temos, para hoje, 3 textos maravilhosos a respeito da formação reativa. Esse texto revisado e aprovado de Gemma Sanches Cuevas, muito interessante, formação, um surpreendente mecanismo de defesa. A formação reativa é um complexo mecanismo de defesa por meio do qual sentimentos, impulsos que não aceitamos são modificados para torná-los aceitáveis. Formação reativa pode nos levar à superproteção e à lassidão
Aqui, por exemplo, quando um pai ou uma mãe guarda ressentimentos ou sentimentos ocultos de rejeição pelos seus filhos, é uma abordagem interessante. Outros casos de formação reativa, muito comum, ocorre com homens chamados de machistas ou mulheres erroneamente chamadas de feministas. Esse fenômeno é muito interessante. Aparece a formação reativa, eu tive ao longo de minha vida muitos parceiros de trabalho, muitos profissionais, colaboradores profissionais que alimentavam uma cultura machista terrível, avassaladora. E trabalhando a formação reativa, a gente pode trabalhar esse conhecer a si mesmo, que nos remete, já usei essa expressão no começo do nosso curso, aquela expressão grega, gnote auton, conhece-te a ti mesmo, gnote auton, uma expressão grega clássica, um aforismo que nos ajuda a pensar a nossa prática. O texto é muito bom, depois vocês voltem a ele. Vou apresentar o segundo texto. Formação reativa, o que é? Esse texto vamos identificar aqui, formação ABC-MED, Psicologia e Psiquiatria. Vamos observar de quem é o titular aqui. Chefes de revisão. Então, doutor Alonso Augusto Moreira Filho, doutora Vandenice Krecker de Oliveira. Interessante. É um texto bem elaborado. O que é formação reativa? A estrutura da personalidade segundo a psicanálise e o desenvolvimento da personalidade. Esse aqui é um material depois para dar um mergulho. Se você abrir o texto, você poderá abrir esse texto aqui também. Vamos só observar a abertura. Não está a abrir, mas vocês poderão localizá-lo. A estrutura da personalidade segundo a psicanálise. Interessante, abriu alguns termos psicanalíticos, a estrutura da personalidade, que será o próximo módulo que nós vamos trabalhar. Provavelmente eu retorne depois a esse texto aqui. Vamos voltar novamente lá para pegar o terceiro. Esse terceiro texto, psicólogos de São Paulo, vamos identificar quem nos ajuda aqui. Quem nos ajuda. É um texto também muito... O que são os mecanismos de defesa? Ela faz uma abordagem mais abrangente, negação, repressão. A psicóloga Franciane Bortoli. Aqui, projeção, formação reativa, racionalização, repressão, deslocamento, sublimação, intelectualização, compensação. Perfeito? Vale o mergulho? Vale o mergulho. Vamos retornar lá ao material. Com isso nós mudamos de bloco. Neste bloco nós estamos no artigo oficial do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. É um material muito prático, didaticamente, pedagogicamente preparado para iniciação. Trata-se de uma leitura leve, contagiante, que nos envolve e nos coloca dentro da dinâmica da formação reativa. Perfeito? Como eu sempre faço, apresento o artigo a vocês, eu cada vez mais estou a reduzir a minha orientação, porque vocês já se deram conta da minha prática. Então, não podemos perder muito tempo em cima da mesmice. Então, aqui está a natureza do artigo, trabalha a formação reativa como mecanismo. Freud tem o privilégio da descoberta e da abordagem. Trata-se de um mecanismo que rejeita conscientemente ou inconscientemente um desejo, um sentimento, e o transforma numa expressão oposta àquilo que se sente. É isso? E conhecer comportamentos padrões,
conhecer padrões de comportamento nos ajuda ao melhor conhecimento de nós mesmos. E ao final do artigo vai se fazer uma reflexão sobre a psicoterapia, o lugar da psicoterapia para trabalhar sentimentos e pensamentos nessa perspectiva. Perfeito? Não vamos traduzir o artigo. Ele tem mais ou menos dentro do nosso esquema de 10 a 15 páginas. Então, só os títulos principais, bases psicológicas da formação reativa, questão do instinto, questão dos opostos, questão da pressão do ego, sobre o ego, comportamento e funcionamento. Esse mecanismo de defesa pode influenciar as reações, sentimentos, pensamentos e interpretações de acontecimentos, levando a uma forma distorcida de lidar com situações, daí o risco, o perigo. Aqui é um exemplo do Dr. André. Curioso o depoimento dele, curioso. Eu sempre fui apaixonado por música e queria ser músico, mas meus pais me pressionaram tanto para estudar medicina. Como forma de aceitar essa pressão, eu rejeitei meu desejo verdadeiro e me tornei médico bem-sucedido. No entanto, no fundo, eu sinto uma grande frustração e tristeza por não ter seguido o meu verdadeiro sonho. Interessante. Formação reativa. Quantos não tem, né? Uma pressão do pai e da mãe, tem um compromisso moral, tem um compromisso aí quase que religioso de seguir a pressão e de repente um desencontro. Alguns se encontram ao longo do caminho e muitos não conseguem reverter mais. Nem todos têm a felicidade do Dr. André e de repente, apesar do desvio, se encontrar bem naquilo que faz. Consequência da formação reativa: existe um distanciamento do indivíduo da realidade. Isso gera dificuldades para trabalhar problemas, de modo especial na área profissional. Precisamos aprender a identificar essa formação reativa, por isso o conhecimento de si é muito importante. Ele vai falar de outros mecanismos que fazem parte desse conjunto, que nós já citamos, que é a negação, sabemos a repressão, a projeção, a racionalização e a regressão. Perfeito? Aqui detalhes. Existe realmente, né, efeitos negativos do uso desse mecanismo que gera o famoso sofrimento emocional. Leva a consequências negativas em diversas áreas de relacionamento próximo, vínculos de amizade, vínculos de namoro, vínculos conjugais, vínculos de trabalho. Aqui termina assim: o autoconhecimento e a psicoterapia tem um papel significativo, permite que nós exploremos nossas emoções e pensamentos de uma forma segura e confidencial para provocar mudanças positivadas e enfrentar de uma maneira saudável essas situações. Perfeito? Aqui, no segundo momento, uma proposta dos mecanismos de defesa ineficazes, identificando, corrigindo mecanismos de defesa ineficazes. É muito interessante. Não vamos dar um tempo maior para isso, que ele é pequeno também. Vamos para o próximo bloco. E eu estou a inverter um pouquinho a ordem dos instrumentos. Eu sempre vinha com limites e possibilidades, mas acredito que é melhor inverter. Então vamos entrar com a presença desse mecanismo, formação reativa, nas produções culturais e artísticas. E observem comigo, a formação reativa, enquanto mecanismo que interfere nas nossas atitudes e comportamentos, gerando um sentimento oposto àquilo que nós estamos sentindo, ela se apresenta muitas vezes de modo inconsciente. E, de modo inconsciente, nos leva a uma ansiedade. Digo isso de cátedra, eu mesmo experimentei ansiedade, experimentei distanciamento, experimentei distorções da realidade em nome desse mecanismo. Esse mecanismo pode ser uma fonte rica de inspiração para diversas produções culturais. Vamos observar aqui um pouquinho. Aqui você já conhece na literatura O Médico e o Monstro, Robert Louis Stevenson.
interessante, nós já comentamos, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, já comentamos, vale a pena o mergulho, a hora que tiver um tempinho a gente retorna essa obra. No cinema, Clube de Luta, David Fincher. Eu sempre duvido da expressão, provavelmente americanizada seria David Fincher. Vamos ficar com essa segunda. Clube de Luta é um filme que examina a insatisfação da vida moderna. Vale a pena? Vale a pena. No teatro, Relações Perigosas. Trata-se de um romance, mostra personagens que engajam em jogos de manipulação e sedução como uma forma de exercer poder e controle. Interessante. Avançando então e dando continuidade ao nosso trabalho, então aqui temos a peça de teatro Relações Perigosas. Eu não sei, provavelmente deve ser Chuderlu de Laclos. Trata-se de um romance, vale a pena o mergulho. Música, Marshmello e Bastille, Happier. A letra dessa música fala sobre desejar felicidade para uma pessoa amada. Interessante. Artes visuais, nós temos a obra de René Magritte, que nós escolhemos hoje para um mergulho, para um aprofundamento. A traição das imagens, que nós já apresentamos no começo. Ceci n'est pas une pie, apresentada no começo. Cada uma dessas produções pode oferecer uma visão única sobre como a formação reativa expressa e explora, por meio da arte e da cultura, esse mecanismo. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Pessoal, aqui nós estamos diante do instrumental Limites e Possibilidades na Formação Reativa, quer dizer, limites, fragilidades dessa teoria freudiana, mecanismo, formação reativa, e benefícios, possibilidades. Vamos observar a primeira e a última. Fragilidade, falta de autenticidade. Um dos principais limites da formação reativa é a promoção de uma expressão de si que não corresponde aos verdadeiros sentimentos ou desejos da pessoa. Depois vocês vão ler e vão se dar conta disso. Vamos para o último. Aliás, eu não peguei. Pegamos então, são 2 exercícios. Então, falta de autenticidade e repressão emocional. A formação reativa pode levar à repressão de emoções genuínas. Se uma pessoa sente raiva, mas por meio da formação reativa expressa excessiva afeição, ela pode estar reprimindo essa raiva sem resolver a causa primeira. Observem que é importante. Vamos pegar o último. Pegamos agora, então, benefícios, proteção contra conflitos internos. A formação reativa pode servir como uma barreira contra conflitos internos, protegendo a pessoa de enfrentar diretamente sentimentos dolorosos ou perturbadores. E vamos ao último, quanto aos benefícios. Manutenção da ordem psíquica. A formação reativa pode ajudar a manter a ordem psíquica ao evitar que impulsos ou desejos socialmente inaceitáveis se manifestem de maneira destrutiva. Então, dentro daquela dinâmica nossa de bom senso, sempre trabalhar os limites, as fragilidades da teoria, do mecanismo, da formação reativa e as possibilidades, os benefícios do uso, da presença deles. Encontrar um meio termo, um equilíbrio. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos nos exercícios para uma autoanálise. Evidentemente, como sempre tenho dito a vocês, pessoal, existe realmente um grupo que me acompanha quase que em tempo real. Trata-se de um grupo de 50 a 80 alunos que estão a cada dia dos meus movimentos. Esse grupo está atento aos meus movimentos, está acompanhando quase que em tempo real. Então, sempre tenho dito a vocês, não se percam, não se sintam ameaçados com o volume das informações, com o volume das atividades, com o volume das solicitações. O critério é sempre um critério salomônico, de Salomão. Não se trata de cortar a criança ao meio.
O importante é que eu faça a minha caminhada eu comigo mesmo, não eu com os outros. O ritmo é meu, a rotina é minha, o tempo é meu, não importa. O importante é manter o passo na estrada. O importante é manter a caminhada. Não importa a velocidade. O importante, o propósito, importante a direção sempre. Aquele mantra do início que nos leva em direção ao nosso propósito. Sempre, cada dia um pouco. Lembre-se da psicologia da aprendizagem, trabalhada no início, onde ela dizia: cada um aprende de um jeito, cada um elabora a própria experiência, o próprio conhecimento dentro do seu perfil, dentro da sua bio-performance. Cada um elabora a sua caminhada dentro dos seus limites, dentro das suas competências e habilidades. Portanto, nenhuma proposta é obrigatória. Você experimenta o exercício, você experimenta a autoanálise, você experimenta as provocações de aprendizagens em 3 níveis diferentes, tudo ao seu critério. O importante é se alimentar periodicamente da cultura psicanalítica. O importante é caminhar, cada dia um passo, cada dia um movimento. Me lembro aqui da figura, uma vez trabalhada, provavelmente foi Piaget quem fez essa expressão de linguagem, mas para que a gente possa se movimentar, a gente precisa aceitar o desequilíbrio. Se você se manter equilibrado, você não sai do lugar. Um corpo equilibrado, um corpo não sai do lugar. Para você se colocar em movimento, você precisa procurar o desequilíbrio. Perfeito? Aqui acontece a mesma coisa. Não se intimide com o volume das informações, das atividades, das provocações. Faça tudo dentro do seu ritmo. Combinado? Então vamos, proposta de exercícios para uma autoanálise. Eu tenho 2 propostas, essa aqui já familiarizada por vocês. Vamos ler a primeira e a última. Identificação da formação reativa na nossa vida. Por exemplo, primeiro, mantenha um diário de emoções por uma semana. Anote situações em que você sente uma emoção intensa e a reação que você tem a essa emoção. Exercício 2, após uma semana, revise o seu diário. Identifique padrões onde sua reação parece ser o oposto do que você realmente sente. Pode acontecer? Pode. Você pode descobrir? Pode. É importante identificar os padrões de comportamento. Eu disse a vocês, dei o meu depoimento, o meu testemunho, sobrevivi na minha adolescência, fazendo uso também desse recurso. Evidentemente, ao longo da minha história, processos de reciclagem, processos de transformação experimentei para articular um equilíbrio. Vamos ao último. No 5º, nós temos avaliação e ajuste e exercício. Após experimentar com respostas autênticas, avalie a experiência. Que resultados você observou? Houve melhorias em suas relações de bem-estar? Isso relacionado aos comportamentos padrões. Com base na avaliação, ajuste suas abordagens conforme necessário. Talvez você precise encontrar um equilíbrio entre ser autêntico e manter harmonia em suas relações. Um exemplo prático, você percebe que ao expressar suas preocupações genuínas, o colega começou a se esforçar para chegar no horário. E isso melhorou o ambiente de trabalho, além de reduzir o próprio ressentimento. Foi o exemplo adotado no início para dar uma certa coerência aos exemplos. Perfeito? Aqui nós temos um exercício. Vamos para o próximo exercício. Aqui nós estamos diante da segunda proposta de exercício.
em relação à formação reativa. Eu apresentei esse material, o começo dele, quando apresentei aquela proposta para 5 aulas que serão dadas nessa semana, nesse movimento nosso semanal. O importante é lembrar que nós estamos a falar da formação reativa, demos um exemplo, falamos da possibilidade mais à frente de trabalhar algumas resenhas apresentadas. Essa daqui foi apresentada, a Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde nós temos elementos que trabalham a formação reativa, mas eu quero apresentar a novidade que está nesse instrumento. Trata-se de uma atividade de complementação. Observem o que está destacado em azul. Prática de exercício na perspectiva da psicanálise, feita em 3 níveis de aprendizagem. Fica a nossa comunicação sem ruídos. Fica a critério de cada cursista, cada estudante, experimentar e enfrentar as provocações dessa atividade. Durante o módulo mensal desse de fevereiro, muitos exercícios serão apresentados. Portanto, em cada mês, escolha pelo menos um deles para sentir a sua progressão e confiança em você mesmo em termos de autoaprendizagem. Então, se nós apresentamos um pacote, uma série de exercícios, evidentemente não é possível fazer todos, porque todo dia existe uma provocação didático-pedagógica. Ao longo do mês, você se dá conta desse cenário, pelo menos, estou implorando a vocês pedagogicamente, pelo menos aceite o desafio de executar um apenas. De 15, de 20 apresentados, escolha apenas um, que vá ao encontro do seu momento histórico existencial, que vá ao encontro da experiência, das suas emoções, seus sentimentos, que vá ao encontro de possíveis conflitos, que vá ao encontro de sentimentos que estão a pegar, a questionar, a sacudir você. Durante o módulo mensal, muitos exercícios serão apresentados, portanto, em cada mês, escolha pelo menos um deles para sentir a sua progressão, o seu progresso. Fique bem à vontade, desafie-se e decifre-se. Quando você muda a forma de observar as coisas que você observa mudam de sentido. Citamos no começo, lembre-se sempre do aforismo grego antigo: conhece a ti mesmo, gnoti se auton, gnoti se auton, conhece-te a ti mesmo. Perfeito? Então, uma provocação em 3 níveis. Você pode, eu vou fazer o primeiro nível, a depender de sua formação, de seus pré-requisitos. De repente eu falo assim, não, eu vou fazer o segundo nível, a depender dos meus pré-requisitos, da minha história, da minha formação. De repente você fala assim, não farei nem o primeiro nem o segundo, farei o terceiro nível, a depender do meu vocabulário, do meu repertório, da minha formação. Fiquem à vontade. De repente você fala assim, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, aguarde uma nova oportunidade. Só farei a leitura do primeiro para que a gente possa ter uma ideia. Então, da natureza. Nível básico, objetivo. Pesquise, nós estamos a falar do cachimbo, da pintura do cachimbo. Pesquise a vida e a obra de René Magritte, familiarizando-se com as características fundamentais do surrealismo, que você já tem uma iniciação. Então, introdução ao surrealismo. Leia um texto básico sobre o surrealismo, no nosso material mesmo tem, nas nossas aulas tem, focando sua origem e princípios. Depois, assista a um vídeo, ou a vídeos curtos, que apresentam obras de Magritte, para que você tenha uma ideia do trabalho do Magritte. Pois, conhecendo melhor René
Estude a biografia de Magritte para compreender seu contexto histórico. Depois, aqui, o caroço, o olho do furacão. Depois que você fez esses procedimentos, analise a traição das imagens. Traição das imagens, o nome daquela obra que nós apresentamos a vocês. Discutindo a frase "Ceci n'est pas un pi", na perspectiva da psicanálise. Isto não é um cachimbo. Aí você vai analisar. Princípios da análise de arte: aprenda a observar uma obra de arte, o mínimo necessário, visual, linha, forma, cor, textura. Realize exercícios práticos de descrição de imagens para desenvolver a habilidade de observação. Mas a questão central está aqui. Analise essa obra na perspectiva da psicanálise. Perfeito? Vamos mudar o bloco. Segue o segundo e o terceiro. Depois vocês façam a leitura em particular. Vamos ao último bloco. Pessoal, com isso nós apresentamos os vários instrumentos didático-pedagógicos que vão nos auxiliar na melhor compreensão, na melhor comunicação do mecanismo de defesa chamado formação reativa. Eu sempre tenho dito a vocês, os mecanismos, nós estamos abordando aí uma variedade deles, eles existem em maior presença ou em menor presença em nossas vidas. Muitos nos ajudam em nossa saúde mental. Muitos estão num quadro crítico. Nós chamamos um quadro patológico. Precisamos aprender a ler, a reler os nossos comportamentos padrões. Primeiro em nós mesmos, depois nos nossos analisandos, para que a gente possa ter um termômetro, ter um pulso da saúde mental. A nossa vida psíquica, a nossa saúde mental, nosso sistema psicológico, ele funciona no contexto dos mecanismos. Daí a importância de trazer os mecanismos já para o início do nosso curso. Então, aumentar a nossa sensibilidade, aumentar a nossa percepção em identificar esses fenômenos é salutar, é didático, é pedagógico. Perfeito? Bom trabalho. Até nos vermos novamente.